Olá, Medicoff! Olha que eu estou aqui, o tio Carlão da Medicina Preventiva, e cheguei para convidar você para estudarmos um assunto muito importante para as provas. Olha, gosta muito de cair nas provas. Esse assunto está dentro desse momento em que nós estamos estudando as várias ferramentas importantes do trabalho do médico de família e comunidade na atenção primária à saúde. As várias ferramentas importantes para a clínica ampliada, para cuidar de verdade, de forma mais humanizada das pessoas. Olha, estou falando do método clínico centrado na pessoa. O MCCP, Medicoff. Pois é, MCCP, 4 letrinhas. Coincidentemente, são 4 componentes que esse método tem, ok? É um assunto que não é difícil, gosta de cair nas provas, então tá do jeito que a gente gosta. Convite feito, vamos lá, Medicoff. Então o que é que a gente vai estudar? O conceito de método clínico centrado na pessoa, as vantagens que esse método tem, os 4 componentes, esse é o pulinho do gato para a prova, tem que saber quem é o componente 1, o 2, o 3 e o 4. E claro, quais são as formas de abordagem na consulta de cada componente. Até porque, aprendendo o método clínico centrado na pessoa, você tem uma excelente ferramenta também para a sua prática. E mesmo estudando aqui, nessa parte em que a gente vê várias ferramentas para a atenção primária à saúde, o método clínico centrado na pessoa não é exclusivo da atenção primária, não é exclusivo desse nível de atenção, ok? Pode ser utilizado, assim como é o PTS, o Plano Terapêutico Singular, pode ser usado em qualquer nível de atenção, porque em qualquer nível a gente quer cuidar de verdade das pessoas. Então, vamos para uma questão, trazendo aqui uma situação, ok? Para a gente ver na prática como é aplicar o método clínico centrado na pessoa. Tem paciência? Vamos estudar o caso da Valéria, de 35 anos? Essa questão vem lá do Hospital Albert Einstein, tá bom? Da prova 2024. Olha só. A Valéria tem 35 anos, é professora, procura atendimento médico por dor de cabeça frequente há cerca de 2 meses. Relata que a dor é do tipo pulsátil, bilateral, de intensidade moderada a forte, que piora com o barulho e a luz. Costuma tomar analgésicos comuns, mas nem sempre aliviam essa dor. Nega náusea, vômitos, alterações visuais ou auditivas e não tem histórico de doenças crônicas, alergias ou uso de medicações contínuas. Não fuma, né? Bebe socialmente e não pratica atividade física regular. O médico realiza o exame físico e não encontra alterações significativas. Pergunta a Valéria sobre sua vida pessoal e profissional, tentando entender melhor o contexto em que ela está inserida. Ela é casada há 10 anos, tem 2 filhos pequenos e trabalha em uma escola pública. Gosta do seu trabalho, mas ultimamente tem se sentido muito estressada e sobrecarregada com as demandas da escola e da família. Confessa que tem dificuldade para relaxar e dormir bem à noite e tem medo de ter algum problema grave de saúde, pois sua mãe morreu de um tumor cerebral há 5 anos. O médico explica a ela que sua dor pode ser classificada como uma cefaleia tensional e a tranquiliza sobre seu exame clínico, que não mostrou nenhuma alteração preocupante. Propõe a Valéria um plano de tratamento que inclui o uso de analgésicos comuns, quando necessário, técnicas de relaxamento, terapia cognitivo-comportamental e orientações sobre hábitos de vida saudáveis e a necessidade de iniciar alguma atividade física. Combina um retorno em 2 semanas para avaliar a evolução do quadro. O componente do método clínico centrado na pessoa que o médico utilizou prioritariamente nesta consulta foi o quê? Letra A, entendimento da pessoa como um todo. Letra B, incorporação de medidas de prevenção e promoção da saúde. Letra C, orientação comunitária. Ou letra D, busca de plano comum entre o médico e o paciente. E aí? Bem, Medicoff, olha só. Ao relatar esse caso, a gente foi observando vários pontos da vida da Valéria. O médico se propôs a entender melhor o contexto em que ela vive, tá bom? O contexto familiar, contexto do trabalho. Então, tanto um contexto próximo quanto um contexto distante, para entender todo o processo de determinação social do seu processo saúde e doença. Em alguns momentos, tá bom? Também teve dentro desse relato
as impressões, né? Qual é o medo, né, que a Valéria tem, ou seja, qual é o medo que ela tem sobre em relação a essa sua dor de cabeça. E teve um momento também ali de um plano de cuidados que foi elaborado, mas teve um componente que predominou. E qual foi esse componente? Bem, o método clínico, centrado na pessoa, tem 4 letras, a sigla MCCP, e tem 4 componentes. E um deles está mais destacado aí. Vamos conhecer melhor esse método para a gente saber qual é o componente? Então, o que é o método clínico centrado na pessoa? É um método integrado e sistemático para unir a pessoa e a doença. Então, esse método clínico vem muito dentro de um contexto de que a gente não pode ver a doença que a pessoa tem, e sim melhorar, principalmente em que aspecto? Conhecendo a pessoa que tem aquela doença. Então, é um modelo de abordagem que o médico dá poder à pessoa, compartilha o poder na relação, ou seja, está super dialogando aí com aspectos importantes da humanização do cuidado médico. Ou seja, de um cuidado em que se tem o quê? Uma cogestão, uma corresponsabilização, né? Ou seja, num cuidado em que veja a singularidade daquele sujeito. Então tem muita coisa da clínica ampliada dentro do método clínico centrado na pessoa. E vai valorizar também o modelo deliberativo da relação médico-paciente. Então não é só aquele modelo que a gente sabe que é aquele modelo mais determinado pelo que o médico diz, o paciente tem que fazer. Não, aqui é importante que se tenha um plano de cuidado elaborado de forma conjunta. É isso que o MCCP produz, ok? Então, de maneira geral, quais são as suas vantagens, né? Olha só, ficar atento a isso. As consultas centradas na pessoa, usando o método clínico, elas não são mais longas, elas não exigem mais tempo. Cuidado, que tem prova que pode afirmar que isso exige mais tempo, não exige. Outra coisa, ela é ideal também para o controle de doenças crônicas, né? Então, a melhora no controle do diabetes, da hipertensão, por quê? Porque o método clínico centrado na pessoa contribui para trabalhar melhor o quê? As abordagens motivacionais, né? O compartilhamento do cuidado, a corresponsabilização. Então, daí ela ser importante no controle de doenças crônicas não transmissíveis. É uma abordagem muito boa também quando o paciente vem com aquelas doenças que estão nas fases iniciais, inespecíficas, queixas inespecíficas, sintomas inespecíficos. Então a gente pode usar o método clínico centrado na pessoa para chegar a pontos mais nucleares daquele sofrimento. Como ele intensifica a relação médico-paciente, quando você usa o método clínico, há menos queixas por má prática médica. Há redução nos sintomas em doenças mentais, menor prescrição de medicamentos psicotrópicos, menos exames complementares são solicitados e há uma maior satisfação com a prática, né, por parte do médico. Até para o médico fica menos cansativo, né? Olha aí a P5. Usar método clínico centrado na pessoa é também uma forma de prevenção quinquenária. Quando o médico usa o método clínico, ele se cuida melhor. Olha aí que maravilha, médico. Então, o método clínico tanto contribui para a prevenção quaternária como para a prevenção quinquenária. Olha aí, aproveitando para revisar pontos importantes, né? De aulas que a gente tem aqui no nosso curso do Medicoff. Então tá aí algumas das vantagens. Vamos ver mais vantagens do método clínico, né? Ó, uma maior conexão entre médico e paciente, há uma melhora na adesão e nos desfechos neonatais, maior provisão de serviços preventivos, menos encaminhamento, melhora de cuidados paliativos, diminui a utilização dos serviços de saúde e melhora a recuperação de problemas recorrentes. Por quê? Porque quando a gente explora o sofrimento, né, explora a experiência do sofrimento, a experiência da doença daquela pessoa, quando a gente entende o contexto dela, próximo e distante, a determinação social do seu adoecimento, quando a gente põe ela no plano de cuidado, na corresponsabilização, a gente está atuando melhor nos vários determinantes, a gente vai conseguir atingir o objetivo, tá certo? Dentro daquela consulta. Então tá aí, de maneira geral, quais são as vantagens do método clínico centrado na pessoa. Agora bem, chega de conversar demais e agora vamos para o que cai na prova. O que cai na prova é isso aqui. Pronto, tá aí. Esse é o retrato que cai na prova. É esse slide o mais importante do MCCP, do método clínico centrado na pessoa. A versão atual dele tem 4 componentes. A versão anterior tinha mais 2 componentes, ou seja, fechava em 6 componentes. A versão atual ficou até melhor de guardar. MCCP, método clínico centrado na pessoa, 4 letrinhas, 4 componentes, tá? E olha só, tem que saber a descrição de cada um desses 4 componentes. Além de saber a descrição, tem que saber que essa descrição corresponde ao componente 1. Essa é o componente 2, essa é o componente 3 e essa é o componente 4. Ok?
Para ajudar a guardar esses 4 componentes, eu queria que você imaginasse a sequência desses componentes como a sequência de uma consulta. Na sequência usual de uma consulta, a pessoa chega no seu consultório, né? O pessoal não consulta ambulatorial. A pessoa chega no seu consultório, ela costuma falar inicialmente das suas queixas, da sua doença, do seu sofrimento, dos sintomas. Não é isso, Medcoff? Geralmente é isso. Aquela tradicional anamnese, história clínica, não é? Então, geralmente é isso. É aquela coisa inicial, que é que o paciente traz, né? Como é que eu posso ajudar hoje? Ele, bum, 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 bum. Então, ele solta. Então, começa falando o quê? De doença. Começa falando da história daquela pessoa com aquela doença, com aquele sintoma. Depois disso, é que você chega para explorar um pouco mais o quê? Para tentar entender melhor quem é aquela pessoa. Peraí, mas quem é essa pessoa que traz esse sofrimento? Deixa eu conhecer melhor ela. Deixa eu ver o restante do iceberg. A partir daí, a partir do que a pessoa traz de história com aquele sofrimento, a partir do que você entende daquela pessoa como um todo, aí você chega a conclusões, né? Chega a uma avaliação. E aí pode propor um plano de cuidado, né? Conjunto com aquela pessoa. Né? Aí seria o plano de cuidado com a participação conjunta do médico e do paciente elaborando aquele plano de cuidado. Então veja que ao falar essas coisinhas para vocês como uma sequência na consulta usual, eu acabei mostrando para vocês os 3 primeiros componentes do método clínico centrado na pessoa. Tá bom? Mas são 4, falta um quarto. Então vamos lá. Qual é o componente 1? Explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. Qual é o componente 2? Entendendo a pessoa como um todo. Qual é o componente 3? Elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas. E aí o quarto componente é aquele que, de maneira geral, tem relação com todos os outros 3, foi sendo construído ao longo da consulta, é o intensificando a relação entre pessoa e médico. Então, Medcoff, se você observar, são 4 componentes e 3 dos 4 inicia com a letra E. O primeiro é explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. O segundo é entendendo a pessoa como um todo. E o terceiro é elaborando um plano conjunto de manejo. Então veja que os 3 primeiros começam com a letra I. Só o quarto começa com a letra I. Só o quarto começa com a letra I, que é intensificando a relação entre pessoa e médico. Tá? Então fica atento a isso. Então o primeiro é explorando. O segundo é entendendo. O terceiro é elaborando. Eu acho assim, que começando a consulta, primeiro você tem que ficar o quê? Esperto. Esperto. Fique esperto. Primeiro é de esperto, de explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. Tá certo, Medcoff? O segundo é entendendo a pessoa como um todo. Então a gente tem aqui no segundo 2 palavras terminando em do, de 2, de número 2, de segundo. Entendendo a pessoa como um todo. Então já guardou aí que entendendo a pessoa como um todo, 2 palavrinhas terminadas em dó, de 2, 2 de segundo componente. O terceiro, elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas, Medcoff. Tá certo? E o quarto, intensificando a relação entre pessoa e médico. O único que não começa com a letra E é o quarto. Tudo bem? Fica atento, porque a partir desse slide, só em saber a descrição de cada componente, quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3 e quem é o 4, você já responde muitas questões de prova. Ok? Agora, uma última dica final do tio Carlão. O que mais cai em prova? Dos 4 componentes, qual o que mais cai nas provas? O primeiro, o número 1. Então, o primeiro, o componente 1, é o que mais cai nas provas de residência médica, Medcoff. Ok? E aí, ó, uma dica final do tio Carlão para guardar qual é o primeiro. Eu disse para vocês que os 3 primeiros componentes do MCCP começam com a letra E. 1, explorando. 2, entendendo. 3, elaborando. Agora eu pergunto, dessas 3 palavras, explorando, entendendo e elaborando, qual é a única palavra que tem a letra P de primeiro? Qual é a única que tem a letra P de primeiro? Não é elaborando, não é entendendo, é explorando, Medcoff. Pegou a dica do tio Carlão, né? Então, ó, guarda porque, ó, o explorando tem P de primeiro componente. Então, explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. Ainda tem a palavra experiência, que também tem outra letra P, tá bom? Então, quando na descrição do componente tiver 2 palavras que tem a letra P, sabe que está diante do P de primeiro componente do método clínico. E ó, atenção, agora eu quero falar uma coisinha para vocês, tá? Na versão anterior do método clínico, tinham 6 componentes.
Agora tem 4 na atual, mas na anterior tinha 6. Então as questões muitas vezes colocam os 2 componentes que estavam explícitos na versão anterior para confundir a questão. Então por isso que é importante saber quem eram os 2 componentes que também estavam na versão anterior. Então eu coloquei aqui embaixo para vocês, era o componente ser realista e o componente incorporando prevenção e promoção. Então eles não são mais componentes, tá bom? Isolados. Eles foram meio que distribuídos e incorporados aos outros componentes. Então, ser realista e incorporando prevenção e promoção não são mais componentes isolados do método clínico centrado na pessoa. Ser realista, nessa posição do médico, é importante quando você está trabalhando qualquer um dos 4 componentes. E incorporar prevenção e promoção, né, trabalhando qualquer um desses componentes, mas principalmente no terceiro, que é quando está elaborando um plano conjunto de manejo de problemas, está se incorporando prevenção de agravos e promoção da saúde, tá? Então fica atento, versão antiga era esses 4 mais esses 2, e versão atual, que é a que vale para as provas, somente esses 4, em que os 3 primeiros começam com a letra E, mas só o primeiro tem P na palavra explorando e na palavra experiência. P de primeiro. Então, Medcoff, agora, explorando o primeiro componente do método clínico, que é o que mais cai em prova, é o explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. Em outras palavras, Medcoff, aqui a gente vai o quê? A gente vai explorar qual é a concepção de saúde que aquela pessoa tem. O que é que ela está apresentando, quais são os sinais, quais são os sintomas, qual é a história que ela tem daquela doença atual, a história que ela tem daquele sofrimento, a experiência que a doença vem trazendo para ela. O que aquela doença desperta nela, quais são os seus medos, quais são as suas angústias, quais são as suas expectativas. Então o primeiro componente ele é uma mistura daquela consulta tradicional que a gente tem, né, da abordagem clínica médica, onde se colhe uma história clínica, faz um exame clínico e olha exames complementares, porém acrescentando a isso os sentimentos, ou seja, do que aquela pessoa tem medo, as ideias, o que é que ela acha que ela tem, a funcionalidade, como aquele sofrimento está afetando o dia a dia daquela pessoa. E as expectativas, o que ela espera do médico. Então, essa coisa nova de sentimentos, ideias, funcionalidade e expectativas forma uma sigla chamada CIF. CIF. Então tem essa dica aqui para você explorar o primeiro componente do método clínico. CIF. S de sentimento da pessoa. O que mais está preocupando em você? Do que você tem medo? O I de ideias sobre o que está errado. O que você pensa sobre isso? O que é que você acha que está acontecendo? O que é que você acha que é? O F de função, funcionalidade. O quanto isso você está sentindo que afeta a sua vida? Como está impactando na sua funcionalidade? E o E de expectativas. O quanto você acredita que eu posso lhe ajudar? O que é que você acha que eu posso fazer por você? Então guarda isso. Essas perguntinhas que está reunida na sigla CIF tem a ver com o primeiro componente. É a maneira como explorar numa consulta a saúde, a doença e a experiência da doença. Dica, na sigla CIF tem I. I lembra número 1 em Romanos. 1 em Romanos lembra primeiro componente do método clínico. Então já destaca esse I aí, é como se fosse 1 em Romanos, porque o CIF dos sentimentos, ideias, funcionalidade e expectativa tem a ver com o componente 1, o primeiro componente do método clínico centrado na pessoa. É o que mais cai disparado. Agora, o segundo componente já é para entender a pessoa como um todo. E aí a gente, para entender a pessoa como um todo, é ampliar o olhar. É ir além daquela pessoa que está ali é ir além daquela queixa, da demanda clínica. É entender aquela pessoa que está ali na consulta e o que ela traz consigo. É ver o restante do iceberg. Tá bom? Então é entender tanto o seu contexto próximo, né, como o seu contexto amplo. Então, na verdade, aqui, Medcoff, você vai fazer uma ampliação da sua abordagem. Uma abordagem familiar, uma abordagem comunitária. E isso é a atenção primária à saúde. É aqui onde você vai estar observando o quê? Vai estar observando a influência dos determinantes sociais de saúde sobre aquela pessoa. Então você realmente vai estar aplicando, tá bom? Aplicando a determinação social do processo de saúde e doença. Esse é um ponto importante. Esse é o componente 2, entendendo a pessoa como um todo. Então, ó, a pessoa, a sua história de vida, suas questões pessoais, desenvolvimento, o seu contexto próximo seria quem? Família, trabalho, educação, apoio social. Em outras palavras, o contexto próximo tem a ver com o quê, Medcoff? Tem a ver com os determinantes proximais e intermediários. Né? Aqueles determinantes sociais de saúde, os proximais e intermediários.
E claro, também é importante entender o contexto amplo, a cultura, a comunidade, o sistema de saúde, o ecossistema. Ou seja, aqui no contexto amplo, a gente entende principalmente mais determinantes intermediários e também os determinantes distais. Aproveitando para revisar lá o diagrama de Algren-Whitehead dos determinantes sociais de saúde. É isso que é entender a pessoa como um todo. Contexto amplo e o contexto próximo e a pessoa. Tá? Ou seja, é não ficar apenas na queixa clínica, no sinal, no sintoma. Bem, feito isso, agora vem um terceiro componente, que é elaborando o plano conjunto de manejo dos problemas. Aqui qual é o ponto mais importante? É que aqui não é apenas o médico determinando o que a pessoa tem que fazer. Aqui é um plano terapêutico comum e manejo dos problemas. Ou seja, é uma decisão, é trabalhar a decisão compartilhada, decisões conjuntas. Ou seja, a partir do que foi feito no componente 1 e no componente 2, se estabelecem os problemas, se estabelecem os objetivos, um plano de cuidado. E nesse plano de cuidado, quais são os papéis do médico e os papéis do paciente. E isso se leva a decisões conjuntas. É isso que é importante nesse componente 3. Então, o compromisso mútuo de encontrar um projeto comum para tratar os problemas. Isso requer definir qual é o problema daquela consulta ou os problemas, estabelecer as metas e prioridades do tratamento e quais são os papéis de cada um. Beleza? Corresponsabilização. Contribuir também para dar autonomia, valorizar a autonomia do sujeito. Isso é muito importante. Então, trazendo para aqui elementos também da humanização do cuidado, da clínica ampliada. Bem, Medikoff, e o quarto e último componente, que é o único que não começa com a letra E, ele passa por todos os outros componentes, que é o que intensifica a relação entre a pessoa e o médico. Então, aqui é importante considerar atributos como empatia, compaixão, cuidado, o compartilhamento do poder, o ser realista, ficar atento ao tempo de consulta, é que o médico também possa se conhecer, autoconhecimento, reconhecer os seus limites, evitar desgastes necessários. Ter um maior envolvimento emocional do médico com a pessoa não tem nenhum problema. Pode sim ter envolvimento emocional. É valorizar os fluxos de mente, a transferência e a contra-transferência. A transferência é aquilo que você, médico, desperta no paciente. Ou seja, a transferência é o paciente, ele busca ali na sua infância, nas suas experiências, nas suas memórias, em quem a figura do médico lembra. E a contra-transferência é o que o paciente desperta no médico. Então, saber que numa consulta existe esse fluxo, né? E você, médico, desperta no paciente algo, né? Isso é a transferência, paciente desperta no médico algo, isso é a contra-transferência. Isso cria conexão entre pessoa e médico. E claro, né, a relação entre pessoa e médico também está relacionada com a longitudinalidade, a continuidade do cuidado. Esse importante atributo essencial da atenção primária à saúde que ajuda a criar e reforçar vínculos. Então é isso, Medikoff. A descrição dos 4 componentes do MCCP. E claro, o mais importante, não esqueça, é o componente 1. Esse é o que mais cai em prova. Mas será que é esse que está presente na nossa questão lá do Albert Einstein? Né? Olha só, Medikoff. Então, se a gente observar ao longo aqui da descrição, né, o médico, a consulta é iniciada falando-se da queixa da paciente. Tá bom? Mas é pouco abordado aqui, nessa abordagem inicial, o componente 1. Né? É pouco abordado o uso da sigla CIF. Em algum momento a paciente fala do medo, mas tem que ver o quanto isso impacta na funcionalidade, né? Qual é a expectativa que ela tem daquela consulta, né? Quais são o medo e os seus principais medos, o que é que ela acha que ela tem. Isso seria explorar melhor o primeiro componente. Mas aqui, em determinado momento, a gente vê que vai ser trabalhado todo o contexto da pessoa. Olha aqui, ó, tentando entender melhor o contexto em que ela está inserida. É casada, tem 2 filhos, olha o contexto familiar, olha o contexto do trabalho, das condições de vida e trabalho. Olha aqui a avaliação dos determinantes sociais. Então está bem trabalhado aqui esse entendimento da pessoa como um todo. Então, a gente tem aqui na letra A o segundo componente, o componente 2, melhor trabalhado nessa questão. Letra B, incorporação de medidas de prevenção e promoção da saúde, já não é resposta porque não é mais componente isolado do método clínico. Era na versão antiga. Letra C, orientação comunitária é um atributo derivado da atenção primária à saúde, não é componente do método clínico. E letra D, busca de um plano comum entre o médico e o paciente, elaborando um plano comum entre o médico e o paciente, é o terceiro componente, mas não é o que está mais bem trabalhado aqui. Como é que estaria bem trabalhado o terceiro componente? Elaborando um plano comum entre médico e paciente. Quando no relato está lá a definição de um problema, qual é o problema da paciente, quais são as metas, quais são as prioridades, quais são os objetivos, determinar o que é papel do médico, o que é papel do paciente.
É isso que seria melhor trabalhado o terceiro componente do método clínico. Então, por isso que a resposta aqui melhor é a letra A. Vamos para mais questão? Olha aqui, questão da USP 2022. Qual é a alternativa correta quanto ao MCCP? Letra A. É uma forma de organizar as consultas que considera a expectativa dos médicos e das pessoas. É uma consulta que pode ser realizada tanto em condições crônicas quanto em condições agudas. Correto. É uma maneira de organizar a consulta. Não é exclusivo para condições crônicas, pode também ser usado em condições agudas, em qualquer nível de atenção. Ok? E realmente leve em consideração as expectativas de médico e das pessoas. Né? A expectativa é o E do CIF, que está no componente 1. Letra B. Refere-se à atitude ética do profissional na consulta, que coloca as vantagens da pessoa atendida como prioridade. É uma consulta mais longa do que a centrada no diagnóstico. Medicoff, a gente viu que consultas centradas na pessoa, elas são mais curtas, requer menos tempo que consultas centradas na doença. Então está errada a letra B. Letra C. A primeira etapa do MCCP é compreender a pessoa como um todo. A primeira, P de primeira, tem na palavra a letra P, explorando a saúde, a doença e a experiência da doença. Esse é o primeiro componente. Então, entender a pessoa como um todo é o segundo componente. E letra D é uma abordagem da consulta que visa descobrir a demanda oculta. É uma consulta realizada principalmente em consultas agendadas de acompanhamento. Não, pode ser utilizada em qualquer tipo de consulta. Ok? É bastante vantajoso diante de condições crônicas, quando é preciso mudar hábitos de vida, para motivar o paciente, para condições agudas também pode ser utilizada, para pacientes poliqueixosos, aqueles pacientes que utilizam muito o sistema, que vêm muitas vezes em consulta, aqueles que têm doenças em estágios iniciais, queixas inespecíficas. Tudo isso você pode usar o método clínico na pessoa para um melhor rendimento, uma melhor efetividade no encontro. Então aqui a melhor resposta é a letra A. Vamos para mais uma? Mais uma questão. Questão agora da Santa Casa de São Paulo 2023. O método clínico centrado na pessoa, em sua versão mais atual, sugere 4 elementos integrativos na abordagem aos pacientes. Assinala a alternativa que apresenta elementos que não se encontram no referido método. São 4 componentes, aí tem 5 alternativas. O que não é dos 4 componentes. Letra A, explorar a doença e a experiência da doença. P, na palavra explorar, P de experiência é P de primeiro componente. B, estabelecer um plano conjunto. Plano conjunto é terceiro componente. Letra C, incorporar a prevenção e promoção à saúde não é mais componente isolado, na versão atual. Era da versão anterior, deve ser a resposta da questão. Letra D, entender a pessoa como um todo, é o segundo componente. E letra E, fortalecer e intensificar a relação entre pessoa e médico, é o quarto componente. Então o único que não é componente aí é a letra C. Tá bom, Medicoff? Que maravilha! Aqui no Medicoff, a gente tem aulas, ensino, cuidado centrado em você, no nosso Medicoffer que a gente cuida com muito carinho. Então, nessa aula de MCCP, saiba disso. O nosso ensino é centrado em você. Um grande abraço do tio Carlão e até o nosso próximo encontro.